Oi gente, tudo bem? Estamos de cenário novo. Eu fiquei algumas semanas fora, eu avisei um pouquinho antes de sair, mas agora a gente está de volta e o cenário tá novo, ainda não está muito organizado aqui. Eu também ainda tenho algumas coisas para ajustar com relação ao áudio. Eu espero muito que vocês não estejam escutando eco, mas eu queria muito gravar esse vídeo, eu tava ansiosa por gravar esse vídeo. O motivo de eu ter ficado desaparecida há tanto tempo foi porque eu fui pro Brasil para acompanhar o parto da minha irmã. Ela tava grávida de 38 semanas e 6 dias quando meu sobrinho nasceu, e foi justamente o último dia que eu realmente poderia estar lá e acompanhar o parto dela. Como vocês sabem, eu sou apaixonada pela humanização do parto, por todo o conteúdo, por todo o universo que envolve a mulher, que envolve a criança, que envolve o nascimento, a educação de uma forma geral. Eu doulei todo o parto da minha irmã, então pra mim foi extremamente especial ter participado de tudo isso. Realmente as palavras não conseguem descrever como é o sentimento. E eu vim aqui para falar para vocês sobre algumas coisas, sobre como foi o parto, compartilhar um pouco de conteúdo também, para quem não conhece muito a respeito de parto humanizado, sobre como é o trabalho de uma doula, sobre como ela participa durante o parto, sobre qual a importância e o papel fundamental que os hospitais têm com relação a isso, e sobre como a gente pode fazer essa mudança cultural com relação ao parto. Então, o primeiro tema que eu quero abordar aqui vai ser sobre como foi o pré-parto, como foi a nossa preparação, como foi o nosso dia quando o trabalho de parto começou. Eu já estava na casa da minha irmã mais ou menos uma semana. Nós estávamos conversando muito a respeito de parto, a respeito de como funciona o trabalho da doula, sobre todas as coisas que poderiam acontecer durante o parto, sobre o que era normal, o que não era, quais são as formas de aliviar a dor, o que a gente pode fazer quando começa a ficar no nervosismo, sobre as coisas que ela poderia falar, fazer ou buscar. Então eu acho que todo esse trabalho inicial que a doula faz, e geralmente a doula que realmente vai acompanhar o parto de uma pessoa, ela já tá trabalhando por algum tempo com a pessoa, não é do dia pra noite, simplesmente uma pessoa chega lá e fala, agora vamos fazer um parto aqui. Não, tem que haver um relacionamento. No meu caso com a minha irmã, a gente não fazia esse relacionamento pessoal, né? Era por causa da distância, era muito conversado, a gente falava muito sobre esses assuntos. Depois, estando lá na casa dela, pessoalmente, a gente teve mais tempo pra conversar e pra estar próximo e pra falar assim mais de detalhes, né, sobre o que poderia acontecer. Isso é fundamental no relacionamento doula e parturiente. É extremamente importante que haja um laço e que esse laço seja de respeito e de confiança. Isso era algo que eu e a minha irmã tínhamos, então por isso a gente não precisou das consultas mensais, como é normal fazer quando tem uma doula, aonde você vai desenvolvendo todo esse relacionamento. Falando do trabalho de parto especificamente, ele começou às 4 da tarde do domingo de Páscoa. Foi muito bem escolhido. Eu já tava contando que talvez eu não visse o meu sobrinho nascer, porque eu viajava na terça-feira de madrugada, então na segunda-feira eu tinha que ir pra Curitiba pra pegar o meu voo às 6 da manhã em Curitiba, e como vocês sabem, pra voar a gente geralmente precisa chegar um tempo antes, então eu tinha certeza que eu ia ter que estar em Curitiba na segunda-feira. Então ela ter entrado em trabalho de parto no domingo foi literalmente um presente divino, foi uma coisa mágica. É inexplicável, as palavras não conseguem traduzir tudo que foi aquele dia. Então mais ou menos às 4 da tarde daquele dia, a gente almoçou em família, dentro de casa. Ela já estava um pouco mais reservada, ela já vinha dando alguns sinais de que o trabalho de parto poderia começar. E aí às 4 da tarde ela começou a sentir algumas cólicas, ela falou, tô sentindo uma dorzinha nas costas. Eu falei, olha, pode ser trabalho de parto, pode não ser nada, vamos ficar observando. E aquelas dorzinhas, aquelas cólicazinhas foram ficando frequentes, elas não tinham ritmo, em algum momento a gente mediu e de repente dava 5 minutos, daí dava 15, daí dava 10. E a gente foi esperando, foi observando, foi passando o dia, batendo papo, ficamos no quarto, deitada na cama, conversamos, fomos pra cozinha, tomamos café, e aquilo foi seguindo, até um certo momento em que aquelas dorzinhas começaram a realmente incomodar. E aí, bola de pilates. Gente, assim, eu realmente não sei como as mulheres conseguiam parir antigamente sem uma bola de pilates, porque é mágico o que a bola de pilates faz. Ela ficou sentada na bola de pilates, a gente ficava batendo papo, aí ela sentiu uma vontade, assim, imensa é incrível, mas de trabalhar.
A minha irmã trabalha numa academia, ela monta treinos de muitos alunos. Então, se por um acaso você recebeu o seu treino na segunda-feira e você faz academia na Conexão Fitness, tem uma boa chance de que esse treino tenha sido montado no trabalho de parto. E só que isso fez ela se acalmar. É muito engraçado porque isso é importante de saber sobre o trabalho de parto. Não existe uma regra. Tem gente que se acalma vendo uma série, tem gente que se acalma montando treino para o pessoal ir malhar na academia. E os seres humanos são assim, nós somos muito únicos e muito diferentes. Então ela ficou montando treino, eu fiquei sentada nesse momento. É importante falar também que eu tava no Brasil com a Bia. Os meus pais tinham passado o dia com a gente e eles perceberam que aquilo podia se alongar muito. Então eles acabaram indo pra casa deles e levando a Bia junto. Foi um pedido que eu fiz, eu perguntei pra Bia, você quer ir com o vovô e com a vovó? E ela disse, sim, quero. E ela foi, acabou ficando em casa só eu, a minha irmã e o marido dela, o meu cunhado. Naquele momento que ela começou a montar os treinos da academia, eu peguei um livro, sentei pra ler, então eu fiquei de um lado da mesa lendo uns livros, a gente ficou tomando um cafezinho, ela ficou sentada na bola de pilates, trabalhando no computador na mesa. E aquilo foi indo, e a frequência tava ficando muito próxima, e eu comecei a achar estranho que tava realmente muito perto, apesar de que a dor dela ainda era muito controlada, ou seja, vinha a dorzinha e ela mal mudava a cara, ela dizia, ai, vem outra. E era isso, e passava, mas eu comecei a achar muito frequente. Então, se vocês não sabem, também existem vários aplicativos que dá pra baixar pra você controlar o ritmo das contrações, pra você saber qual tá sendo a frequência, qual que tá sendo o nível de dor, e você consegue ter uma noção em que estágio do trabalho de parto você tá. E aí, quando a gente começou a medir, a frequência tava muito baixa, tava assim, entre 3 minutos e 2 minutos. Ia pra 3, ia pra 2, ia pra 3, ia pra 2 e eu falei, tá muito estranho, porque tá muito próximo, apesar de você não estar sentindo dor, isso é muito frequente. Ou seja, quem sabe um pouquinho mais com relação ao trabalho de parto, geralmente essa distância de 3, 2 minutos é quando você já tá indo pra um trabalho de parto bem avançado, quando você já passou da metade do processo. Só que como a dor dela tava muito controlada, eu falei, olha, apesar de você não estar sentindo dor, e isso é uma coisa que pode acontecer principalmente com pessoas que praticam exercícios físicos de alto impacto com bastante frequência, atletas de alto nível, isso acontece também, pessoas que realmente vão muito pra academia, no caso dela, ela é personal trainer, então ela realmente treina bastante. Isso pode acontecer, o sentimento da dor, o corpo entende a dor de uma forma diferente e aí não é tão intenso quanto seria em uma outra pessoa normal, como pra mim, porque eu, quando tive a Bia, com 5 centímetros, estava com muita dor, mesmo, ao ponto de que eu já não conseguia mais ficar assim parada no mesmo lugar, eu tinha que estar me movendo, e sendo que a minha irmã tava ali sentadinha trabalhando e batendo papo. Eu falei pra ela, vamos pro hospital, porque na pior das hipóteses, a gente vai pro hospital, dá uma olhadinha, vê que tá tudo bem, volta pra casa e dorme tranquilo. Mas por se acaso você já deu a entrada, já fez o seu cadastro lá, ela não tinha feito cadastro no hospital ainda, e aí vai ficar tudo bem. E a gente resolveu ir pro hospital. Nesse caminho, as contrações ficaram um pouquinho mais apertadas, mas ela tava rindo entre uma contração e outra e batendo papo. Então a gente tava assim, deve estar uns 2, 3 centímetros. E ela entrou no hospital, o médico fez o exame de toque e ela já tinha 6 centímetros. É o sonho de toda parturiente, né? Chegar a 6 centímetros sem sentir uma dor muito fora do comum, ou seja, tá rindo entre uma contração e outra. Automaticamente no hospital eles já disseram que iam internar e que aí a partir dali ela ia passar o resto do trabalho de parto dentro do hospital. E aqui eu quero fazer um adendo a respeito do hospital. A gente estava em Joinville, no Hospital Darcy Vargas, que é um hospital público que tem lá em Joinville. Eu queria falar um pouquinho sobre esse hospital porque pra mim foi